A gente produziu em 1 hectare ali em Abelardo Luz o que daria para alimentar 254 mil pessoas. Em 1 hectare de integração agropecuária de Abelardo Luz. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Eu sou Daniel Augusto Barreta, eu sou zootecnista e professor da Universidade do Oeste de Santa Catarina, UNOESC, Xanxerê. Gostaria de desejar que vocês aproveitem o episódio e gostem assim como eu gostei de gravar. Olá, ouvintes do Mais Rumen Podcast. Hoje eu tenho a satisfação de conversar com um professor que havíamos nos visto algumas vezes pessoalmente, né? E hoje tenho a oportunidade de conversar por um tempo maior com o professor André Brugnara Soares, da UTFPR de Pato Branco. Professor André, seja muito bem-vindo ao Mais Rumen Podcast. Que ótimo, Daniel. Que prazer estar aqui com vocês, tá? Para mim foi uma honra esse convite. Eu aceitei de pronto e com grande agradecimento eu faço parte aqui desse canal aqui da minha participação. Muito obrigado. Tá bem, obrigado, André. E assim, para nós começar, antes então de falar, hoje, pessoal, o tema vai ser sobre integração lavoura-pecuária, né? Mais especificamente integração lavoura-pecuária no sul do Brasil. Mas antes disso, professor, antes de nós começarmos de fato a falar do conteúdo técnico, gostaria que o senhor se apresentasse, contasse um pouco da sua trajetória, né, até chegar em hoje, o professor André, professor da UTFPR, como foi esse caminho, né, ao longo do tempo. Tá bom, Daniel, tá bom. Bom, tu sabe que, não sei se o pessoal que está escutando aí já percebeu que pelo meu sotaque eu sou gaúcho, né? E eu sou lá de Santana do Livramento, né, cidade de fronteira com o Uruguai. Bom, lá que eu tive toda a minha infância e adolescência, né, e quando eu terminei o ensino médio eu fui estudar agronomia em Santa Maria, na Federal de Santa Maria. E fiz agronomia, e durante todos os anos da agronomia eu já me envolvi com projetos de pesquisa, trabalhando especialmente com bovino de corte, sob a orientação do professor João Restre, que foi meu orientador durante 7 anos, porque praticamente foram 5 anos de graduação, e também eu fiz mestrado em Santa Maria, no departamento de zootecnia. Então eu sou engenheiro agrônomo, mas mestre em zootecnia. E depois que eu terminei o mestrado, eu fui fazer doutorado na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul, na área de pastagens, né? Fui orientado pelos professores Gersi Marasquim, no primeiro momento, e depois eu fui passado assim para a orientação do professor Paulo César de Fátio Carvalho. Né? Então, eu fui a troca entre gerações, assim, né? O professor Marasquim, mais antigo, e o professor Paulo, em início de carreira. Isso tem que confirmar, mas talvez eu tenha sido o primeiro orientado de doutorado dele, junto com o Henrique Ribeiro Filho, da UDESC de Lages também, que foi meu contemporâneo. Né? Então, eu estudei pastagens naturais na URGS, né? E então sou doutor em zootecnia. Eu sou apaixonado por zootecnia, apesar de ser agrônomo, né? Mas a minha vida inteira eu trabalhei com produção animal. E mestrado, doutorado em zootecnia. Depois do doutorado, eu tive um tempo como professor substituto no departamento de zootecnia de Santa Maria. E logo em seguida já fiz o meu concurso aqui para o então Cefet Paraná, né? Na cidade de Pato Branco, aqui sudoeste do Paraná. Depois se transformou em Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E estou desde 2003 até hoje aqui em Pato Branco. Né? Atuo na graduação, dando aula de sistemas integrados de produção agropecuária, né? E forragicultura. E na pós-graduação, no nosso programa de pós-graduação em agronomia, que eu faço parte desde 2007, eu dou aula de interface planta-animal e avaliação de pastagens e forrageiras. E a gente trabalha como pesquisa em integração lavoura-pecuária, basicamente. Então, a minha pesquisa em todo esse tempo foi em integração lavoura-pecuária, praticamente. Entendi, André. Mas e nesse meio tempo, né, de 2003, quando o professor entrou Foi 2003, isso, na universidade, Isso. Até hoje, o professor teve alguma saída, alguma experiência internacional, sim. E eu acho que também o professor colaborou aí na pasta do Ministério da Agricultura, é isso, professor? Sim, tá, claro, eu pulei algumas partes, sim. Daniel, em 2010, eu fui morar nos Estados Unidos e fiquei lá 1 ano e pouco, sob a orientação do professor Sollenberger, Lynn Edward Sollenberger, na área de pastagens, né? Então, eu fiz pós-doutorado na área de pastagens na Universidade da Flórida, sob a orientação do professor Sollenberger. Isso em 2010, um pedaço de 2011. Depois, em 2015, eu fiquei 4 meses no Uruguai, fazendo um estágio. Eu trabalhei no sistema se chamava assim vulgarmente como Projeto Integraciones Viejas, no INEA La Estanzuela, em Colônia, no Uruguai, que é uma das grandes estações experimentais do INEA, né? A INEA seria como se fosse a Embrapa do Brasil, no Uruguai, né? E lá eu trabalhei com o professor Andrés Quinque e a sua equipe, né? Trabalhando com integração lavoura-pecuária num experimento que é para ser o experimento de mais longa duração que nós temos aqui na América. É um experimento que começou na década de 60 e tem até hoje lá no INEA, né? Então eu trabalhei nesse experimento. E depois eu fiz outro estágio também no Uruguai, na Faculdade de Agronomia, na Estação Experimental Mário Cassinoni, da Universidade da República, que fica na cidade de Paysandú. E lá em Paysandú eu trabalhei, daí eu saí um pouco da integração lavoura-pecuária e fui trabalhar com produção de leite, no grupo Lecheria, lá dos professores Pablo Tilibrosti e do professor Diego Machalda. Inclusive, Daniel, né, em 2015, quando eu estava no Uruguai, que nós nos encontramos no Simpla Pasto, aqui da UTFPR, de 2 vizinhos,
Aquela vez eu estava morando no Uruguai, nós viemos lá do Uruguai de carro, de Paysandu, eu e o Pablo Tiligrosti, para proferir uma palestra aqui em Dois Vizinhos do Simba Pasto, né? Que, inclusive tu estava lá participando, né? E Então, daí, então, e depois, logo depois da palestra, ele retornou para. Ainda era no período que o senhor estava lá. ainda era no período, eu terminei a palestra, aí o Tiligrosti voltou de carro, porque ele não aceitou ficar um dia, dois aqui em Pato Branco comigo, já queria voltar, né? Imagina a agenda dele, né? E daí eu fiquei um dia, dois com a minha família e voltei de ônibus até o Uruguai. Fui de Pato Branco até Santa Maria, Livramento, peguei um ônibus em Rivera para ir até a Colônia. Foi uma saga, né? Bom, isso foi em 2015, né? Então, depois, em 2019, uma coisa muito significativa que aconteceu para mim é que eu fui indicado para trabalhar no Ministério da Agricultura, na equipe da Tereza Cristina, que era a ministra da Agricultura do governo anterior, né? E eu aceitei, fui para Brasília e morei 2 anos lá. Eu era coordenador geral de produção animal no Ministério da Agricultura, né? Eu trabalhava numa secretaria que é a Secretaria do Fomento, não é a Secretaria de Defesa Agropecuária, né? Tinha 8 secretarias, era a Secretaria de Projetos de Fomento, como o Programa de Qualificação de Fornecedores de Leite, Programa Mais Leite Saudável, Programa Selo Arte. Todos esses programas e tantos outros estavam na minha coordenação, né? Na nossa equipe. E, então, lá em Brasília foi um tempo assim muito intenso, que eu aprendi muito e acho que contribui um pouco na equipe do Ministério daquela época, né? Depois eu voltei para Pato Branco e sigo aqui na minha vida fazendo pesquisa, extensão, ensino nessa área de forragicultura, pastagem e integração agropecuária. Pois é, o professor comentou e até na sua fala inicial falou de sistemas integrados, né? Então, assim, é aquele que tem mais do que um componente envolvido, e aí para nós já migrar e para começar a falar diretamente do tema, professor. Então, a ILP, o Modelo de Integração Lavoura-Pecuária, ele está dentro, dos possíveis sistemas dentro, vamos pensar assim, de um guarda-chuva que poderia ser considerado os sistemas integrados de produção agropecuária. É nesse sentido? É, exatamente isso, né? A gente entende hoje que SIPA, a sigla SIPA, que é Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, são sistemas essa sigla abrange uma infinidade de sistemas, né? Sob essa sigla, sob esse conceito, então, o sistema ILP, ILF, Integração Agropecuária-Floresta, Integração Agropecuária, Integração Lavoura-Floresta, Integração Pastagem-Floresta, que seria o sistema silvopastoril, todas essas configurações estão dentro de um conceito mais amplo chamado SIPA, né? SIPA foi defendido através de um artigo, né, publicado pelo professor Paulo, a defesa científica desse termo, né? E ele foi aceito pelo mundo científico, né? Então, SIPA é um termo científico que conota esses sistemas integrados de produção que tem componente vegetal de diversos tipos, o componente solo, o componente animal, fazendo ciclagens, né, gerando ali ciclos geobioquímicos de nutrientes, ciclos, mudanças da energia, de níveis tróficos da energia, promovendo essas relações protocooperativas ou sinergias entre os componentes, né? Então, SIPA é um termo técnico. Agora, a gente ainda fala a todo momento, ILP, Integração Agropecuária aqui mais para o sul do Brasil, né? É um termo técnico, é um termo certo, a gente pode seguir usando, né? Eu normalmente uso assim integração agropecuária quando eu estou mais focado nesses sistemas aqui que a gente está acostumado, que seria a produção animal no inverno, sob alguma pastagem constituída de forrageiras anuais de inverno, e no verão nós temos lavouras de grãos, como milho e soja, ou feijão, por exemplo, e um sistema de alta frequência, né, que é um sistema que todo ano se repete, né? Então esse nosso sistema aqui do sul do Brasil a gente pode seguir chamando de ILP, né? Integração lavoura-pecuária, né? Sim, mas claro que isso está dentro do conceito SIPA, né? Porque em outros locais do mundo, na Ásia, na África, tem sistemas de altíssima complexidade, né? Sistemas multistrato, sistemas assim inusitados quase para um brasileiro imaginar assim que existam, né? Tamanha complexidade que são, né? Sim, e só até pegando um gancho do que o professor falou, então assim, são os CIPAs, e aí dentro dos CIPAs estão os sistemas de integração lavoura-pecuária, e ainda se nós dividíssemos, dá para dizer, né, André, talvez que há um modelo de integração lavoura-pecuária para o ambiente tropical e um outro modelo aqui para o subtrópico. Então, assim, para nós, vamos imaginar que hoje o tema seja de fato, porque assim, senão nós podíamos, talvez, sistema Santa Fé, sistema Barreirão, São Mateus, há uma infinidade de sistemas só dentro do Brasil, mas pensando no ambiente subtropical, né, nessa integração lavoura-pecuária que é aplicada à região do subtrópico, aplicado ao sul do Brasil, essas regiões de clima CFA, CFB. Então, assim, como é que é o padrão? É justamente esse, pastagem anual de inverno com cultura de grão no verão. É isso que caracteriza os principais sistemas de ILP aqui no sul do Brasil? Sim, não há dúvida, né, Daniel? Não há dúvida que claro, que predomina isso. Seria, assim, lavoura de soja no verão, no outro ano milho, depois soja, assim, tendo 2/3 de soja e 1/3 de milho no verão, e no inverno pastagens de aveia preta, sobretudo, consorciado não com azevém, né? Especialmente quando for pré-soja, bota o azevém junto. Esse é o sistema de integração que predomina no sul do Brasil, né? Lembra que abaixo do paralelo 24, por exemplo, a gente consegue ter boas produtividades das forrageiras anuais de inverno, coisa que do norte do Paraná para cima já não se consegue, né? No Planalto Central você consegue produção de trigo, aveia, porque tem temperatura, é um clima de altitude, mas tem que ter irrigação, né? Você tem que ser embaixo de um pivô. E a gente aqui consegue produzir 10 mil quilos de matéria seca de alto valor nutritivo,
de forma assim, só com as condições naturais de solo e de radiação e temperatura que nós temos, né? Então isso denota um sistema muito interessante aqui no sul do Brasil, né? Claro que eu não quero botar tudo no mesmo balaio. No sul do Brasil também nós temos os sistemas mais antigos, que também são CIPAs, como o sistema faxinal, as caívas aí, onde tu tá aí, Daniel, né? As caívas em Santa Catarina, são aqueles sistemas que se criava suínos dentro do mato, os suínos comendo frutas, pinhão, vaia, semente de embuia, sete capota, todas as fruteiras nativas da nossa mata ambrófila, né? Isso tudo seria um CIPA. Então, é claro que no sul do Brasil tem N tipos de CIPA, né? Se for lá para as várzeas do Rio Grande do Sul, CIPAs de terras baixas, é outra conotação, né? Agora, no geral do sul do Brasil, como tu disseste, sim, esse sistema assim, de soja e milho no verão, ou feijão, e pastagens anuais de inverno para produção, especialmente de gado de corte, ou nas bacias leiteiras, como aqui no Sudoeste, em gado de leite, esse é o que predomina, né? Não há dúvida, né? E, sobretudo, tu falou em clima CFA e CFB, né, Daniel? É importante mencionar que a região sul do Brasil, os 3 estados do sul, a gente estima, assim, teria que ver bem a informação, mas 75% disso é clima CFA e 25% de CFB. Tá? Esse os ouvintes aí depois confirmem essa informação, tá? Depois coloca nos comentários, algum momento embaixo. Mas eu sempre digo que nesses climas CFB, que normalmente você faz uma safra agrícola, a gente tem um inverno gigante para a produção animal. E a gente tem que obedecer, tem que respeitar, não, seria aproveitar esse tamanho de inverno, né? Eu sempre critico, assim, critico e desafio, melhor dizendo, desafio os produtores e alunos dizendo assim, tu faz 2 safras agrícolas na mesma terra? Não, é uma só, é um CFA, é muito arriscado fazer safrinha, eu trabalho com arrendatário, não sou eu que planta lavoura, é uma safra só. Essa safra tá uma safra de soja, normalmente predomina nessas regiões de altitude, Planalto Norte catarinense, Centro-Sul paranaense, né? Soja predomina porque o arrendatário gosta muito mais de plantar soja do que milho, ele tem algumas razões para isso, embora percamos em biodiversidade, né, que é um problema. Mas aí essa soja ocupa o terreno, ocupa a área em quantos meses por ano? Né? Vamos dizer que ela ocupa de 4 a 5 meses. Bom, de 4 a 5 meses, o ano tem 12 meses, né? Então eu teria 7, 8 meses para fazer produção animal. 7 a 8 meses. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar isso. Então, Daniel, se a gente fala muito de manejo de pastagem, quais os fatores que definem a produção animal sobre uma pastagem? A gente discute coisas de misturas forrageiras, mesclas ou mix agora, né? Ou métodos de pastejo, ou intensidades de pastejo, ou tipos de adubação, várias coisas envolvidas. Mas a primeira coisa que a gente deveria pensar é qual o teu tamanho do inverno. Né? Eu sempre gosto assim, de desafiar assim, um clima CFB, que o cara não faz 2 safras por ano, a data da semeadura da pastagem até o dia da dessecação da pastagem tem que ser 200 dias. Se for de 200 dias, está desperdiçando radiação solar, está desperdiçando solo. Porque nós gostamos de fazer um sistema nesses solos, latossolos profundos, terra cara, do sul do Brasil, propriedades não tão grandes. É uma estrutura que a gente tem que produzir muito. Né? Nessa região aqui não dá para brincar de produzir. Aqui é alta produção. É um clima que chove 1.900 a 2.000 milímetros, bem distribuído, um latossolo profundo, com boa matéria orgânica. Essa região tem potencial de produzir. Então nós precisamos ter um uso 365 dias por ano usando essa terra. Né? E a gente, no nosso grupo de pesquisa aqui, o grupo GISPA, a gente chamou o Pousio Zero. Né? Tem algumas propostas. Então a gente quer sempre mesclar o fim de um cultivo já no início do próximo cultivo. Não só diminuir as janelas entre cultivos, mas sobrepondo quase os cultivos, né? Para ter um uso contínuo do solo. Isso é o caminho da sustentabilidade e da rentabilidade dos nossos sistemas, né? E isso tem várias receitas para isso que a gente vem pesquisando. Nosso grupo e outros grupos do sul do Brasil, né? Vem pesquisando aí nos últimos 20 anos, né? A gente tem vários achados científicos que já foram provados no meio rural e dá para fazer sim. Então esse é o nosso desafio, fazer um uso mais contínuo. Nesta época do ano aqui, Daniel, sem querer me alongar muito, mas se nós pegarmos o carro aqui agora, hoje, final de março, e formos até Lages, digamos, e numa região que estão colhendo ou já colheram a soja. Né? E a cada 50 quilômetros eu vou parar o carro e olhar para a esquerda e direita. E vamos ver qual vai ser a paisagem predominante. A paisagem vai ser resteva de soja, sem nenhum cultivo em cima. Isso é o que a gente é contra. A gente é contra de manter cobertura sobre o solo, mas não cobertura morta. A cobertura sobre o solo tem que ser viva. Tem que ser algum dossel fazendo fotossíntese, produzindo algum serviço, algum produto comercializável. Né? Então, esse é um sistema que nós temos aqui no sul do Brasil, nessa região agrícola, né? que normalmente não é o dono da terra que produz a lavoura. Né? E isso é um dos fatores que nos leva a ter janelas demasiadamente longas entre os cultivos. E isso está diminuindo a rentabilidade, a produtividade e a melhoria do solo, as oportunidades de melhorar o solo, melhorar o ambiente, ser mais produtivo. Mas isso podemos detalhar mais daqui a pouco. Interessante, né, que o professor comentou, e uma coisa que ela é simples, mas que dá muita diferença. O professor falou, de clima CFA e CFB. Aqui de onde eu tô falando, Xanxerê, é um clima que é justamente uma transição. Então, assim, mas aqui ainda caracteriza como um CFA.
Então, assim, talvez para quem esteja ouvindo, é aquele que um verão ele é mais quente e mais alongado. Se eu ia a 100 quilômetros daqui, às vezes menos do que isso, para uma região como Passos Maia, Ponte Serrada, indo para o meio oeste catarinense, Campos Novos, como o senhor comentou, descendo para a Serra, é praticamente, vamos chamar assim, um oposto de verões mais amenos e curto, enquanto invernos são mais longos. Talvez haja uma, como é que eu vou dizer, até uma certa, um pé atrás, né, do produtor daquele lugar que é do CFA, porque assim, talvez muitas vezes ele acaba fazendo 2 safras no verão, mas para aquele que faz uma, André, assim, a janela de inverno ela é muito, muito longa, né? Ele está transformando essa energia luminosa em energia em carbono, certo? Energia química, de fitomassa, né? Glicose, de fotossíntese, né? Exato, e eu até ia perguntar justamente sobre, se nós pensássemos assim, para o sucesso, então, da integração lavoura-pecuária, professor, aqui no Sul, e tanto do clima CFA, se nós falássemos, por exemplo, de um CFB, como o senhor comentou, que tem invernos mais longos, né? Na sua percepção, quais que seriam alguns pontos-chave, certo, para o sucesso da integração lavoura-pecuária no Sul do Brasil, nesses moldes que nós falamos, de produção de soja no verão, com gramíneas hibernais anuais? Tá bom, nesse escopo, então, da integração, bom, as chaves para o sucesso, Daniel, são várias, né? Mas vamos dizer assim, vamos partir do pressuposto que a tecnologia da fitotecnia das lavouras está tudo ok. Eu estou usando bioinsumos, eu estou usando a genética modificada, né? Extend, tolerância de camba para controlar a buva, o cravoranda. Eu estou fazendo tudo que a parte da lavoura me oferece. Isso eu devo seguir usando quando eu estou trabalhando na integração agropecuária. Isso é uma coisa importante, né? Assim, que não é o desdeixar de um dos lados. Vamos pensar que a lavoura, a pessoa continua necessitando, vamos pensar assim, andar a par da tecnologia do ponto de vista de insumo, tanto, enfim, químico, biológico, mas intelectual, para manter esse manejo ok da lavoura e só incluir mais um componente no sistema. Exatamente. Então, vamos partir do pressuposto que tudo que você fala que é bom para a lavoura siga sendo usado. Então, não vamos nem entrar. Agora, o que seria de novo, quando entra o componente animal, né, dentro dos sistemas, bom, a chave da lavoura, isso não é puxar a brasa para o meu assado, assim que sou professor de manejo de pastagens, né? Mas, de fato, o manejo da pastagem é fundamental no sucesso da integração agropecuária, assim, no grau de produtividade e de rentabilidade do sistema. Pelo seguinte, por exemplo, eu venho de uma região lá, como eu mencionei, na fronteira do Rio Grande do Sul, que se planta pastagens anuais de inverno, mas normalmente, bom, atualmente sim, já tem muita soja no pampa, mas na minha época se plantava pastagens de inverno mais para botar uma vaca que estava muito fraca, para andar distocia, com um bicho muito magro, né? São os verdeios de inverno que os castilhanos chamam, os uruguaios. É assim, uma pastagem pequena, que não está necessariamente um sistema de integração agropecuária. Bom, quando a gente maneja, o manejo da pastagem que eu vou fazer, quando está ou quando não está em integração agropecuária, na verdade é o mesmo. É o mesmo. O manejo do pastejo, que inclui métodos de pastejo, mas sobretudo intensidade de pastejo, isso seria o mesmo. A diferença é que, se numa integração agropecuária eu fizer um manejo errôneo, por exemplo, fizer um superpastejo, rapar a pastagem, eu vou, além de produzir pouco pasto e pouco produto animal comercializável, eu posso sim comprometer a produção das lavouras que vão vir na sequência. Ou seja, o dano, o efeito negativo é duplo. Então isso traz uma conotação que o manejo da pastagem é mais importante ser bem feito quando está em integração. Mas quando não está, também deve ser bem feito. Tá? E o efeito positivo, quando eu tenho integração agropecuária, eu faço um manejo bem correto da pastagem, em termos de adubação, oferta de forragem, né, ou intensidade de pastejo, eu consigo produzir aí acima de 4, 5 quilos de peso vivo por hectare por dia. Ou posso produzir aí de 400 a 800 quilos de peso vivo por hectare durante aqueles meses de pastejo, e essa pastagem produziu acima de 10 toneladas de matéria seca, e eu ainda, então, ou seja, manejei bem a pastagem, ela está com alta massa, produziu muito, me entregou uma alta produção animal, e nesse solo eu vou retirar o gado hoje, dessecar amanhã e plantar depois de manhã, né? A gente não concorda muito com essas indicações de tirar o gado tantos dias antes de dessecar e dessecar tantos dias antes de semear a lavoura. A gente não concorda com isso. Depois, se der tempo, vamos evoluir esse ponto, Daniel. Mas voltando assim, se eu fizer isso, um bem bom manejo da pastagem, boa produção da pastagem, a lavoura também vai aumentar a sua produção. Hoje, os dados de pesquisa que a gente tem, Daniel, isso é impressionante. Eu lembro que um tempo atrás, a minha colega de trabalho, Tandriane Simeone Assman, há uns 15 anos atrás, eu dizia assim, Tandriane, eu acho que se a gente fizer uma produção animal no inverno e só não prejudicar a produção de soja ou milho no verão, já está louco de bom, né? E era o que a gente dizia, não podemos baixar a produtividade. Hoje não, hoje a gente já fala de aumentos de 10% da produtividade da lavoura, onde teve pastejo bom, bem manejado, né? E isso tem todo já um embasamento científico para explicar esse aumento de produtividade, né? Que está muito envolvido a ciclagem de nutrientes, né? Então, a chave da integração agropecuária seria o manejo da pastagem em termos de intensidade de pastejo e, sobretudo, a adubação, Daniel. Aí sim, eu acho que é uma boa dica, assim, para o pessoal que está escutando,
é um conceito até que nós, aqui em Pato Branco, ajudamos muito a construir esse conceito, que é a adubação de sistema. Então, eu vou dizer o resumo da ópera, depois a gente pode desmembrar. Eu acho que é um ponto fundamental e era justamente o que eu ia começar a tratar agora sobre essa questão, quando inclui milho no sistema, por exemplo, sobre a questão da adubação nitrogenada, se eu posso antecipar, né? Eu sei que já tem trabalho, por exemplo, com potássio também, mas só para nós fechar essa parte primeira ali de manejo de pastagem, o senhor falou sobre a intensidade, enfim, que o manejo é o ponto-chave, certo? Para quê? Para permitir que você tenha ganhos interessantes com pecuária, né? Você falou aí de 4, 5 quilos de peso vivo por hectare dia, né? Então, vamos pensar, se for 4 quilos de peso vivo por hectare dia e que você conseguir uma janela, vamos imaginar, de 150 dias de pastejo, eu estou falando de 600 quilos de peso vivo. Vai dar uma safra de carne, né, de 600 quilos de peso vivo. E talvez, quando a gente fala em intensidade, eu entendo, mas para o produtor, vamos pensar assim, é mais perceptível daqui a pouco mensurar, em vez de intensidade, uma manutenção de altura, né? Então, assim, se nós fôssemos traduzir essa questão de intensidade para um caráter mais prático, vamos imaginar o seguinte, num pastejo contínuo, né, que acaba que, acho que querendo ou não, das propriedades que eu conheço, que trabalham com integração lavoura-pecuária, nem todas trabalham com piqueteamento, muitos acabam usando o sistema contínuo. Para aquele caso do contínuo, esse manejo ideal da pastagem, ele andaria em manter o pasto em torno de quantos centímetros? E só para fazer, antes dele devolver a bola para o professor responder, eu me peguei lembrando porque em 2014 eu fiz um estágio em Quaraí, né, também na fronteira do Rio Grande do Sul, e aí eu lembro, estava na metade do curso de zootecnia, e aí eu fui para lá, era no inverno, né, não tinha pastagem cultivada, e tinha em 1 hectare e meio, e aí era um chamado de enfermaria, né? Por quê? Porque aí um pouquinho mais debilitado era levado para essa área, né? Então, assim, eu fiz essa lembrança agora que o senhor comentou, né? E aí eu lembro que no trajeto que eu fui para lá, eu passei por Santana do Livramento, de Santana fui a Quaraí, e eu passei por algumas propriedades que estavam praticamente inteiras com pastagem anual de inverno, enquanto outras, assim, o período mais crítico, né, era justamente esse inverno no campo nativo. Mas o campo nativo deixamos para um outro encontro, porque senão eu também me estendo muito na conversa aqui, mas pensando no manejo do pasto no inverno para o produtor, isso significa manter a 10, manter a 20, manter a 30, manter a 40 centímetros, esse meu pasto de inverno, aveia, imagino? Olha, assim, a grosso modo, nenhuma pastagem na nossa condição, exceto talvez o extrato inferior das pastagens nativas, que tu mencionou, campo nativo melhorado, que seria o assunto para outro encontro, mas todas as pastagens nossas nunca podem baixar de 10 centímetros. 10 centímetros já seria um limite inferior muito crítico. Então, por exemplo, uma aveia azevém, né? Às vezes vem a pergunta, mas quando eu misturo 2, 3 espécies, eu manejo por qual espécie? Ora, não vamos querer complicar demais o manejo de pastagem, maneja mais ou menos pela média, ou a que está aparecendo mais, né? Isso seria dizer que uma mistura de azevém com aveia de 15 a 28 centímetros, por aí, como limite superior e inferior, independente do método de pastejo, as recomendações seriam as mesmas, né? Não tem pouca aveia, ou já terminou a aveia, porque eu tenho uma aveia de ciclo muito precoce, agora está mais azevém. Bom, de repente, então, vou manejar aí de 20 a 10 a 12 centímetros. Essas seriam alturas adequadas, né? E fazer isso ao longo de todo o tempo, né? Porque não fazer um evento, assim, derrapar a pastagem, né? Manter uma altura adequada sempre, né? Porque é muito importante chamar atenção pelo seguinte, Daniel, vamos dizer uma pastagem aí de aveia preta e azevém, uma BRS 139, uma azevém guarjumbo, por exemplo, que nós plantamos em Abelardo Luz, uma época que eu acho que tu visitou até o experimento, foi 6 anos de experimento de integração aqui em Santa Catarina, né? Nós trabalhamos fizemos 175 dias de pastejo, 175 dias de pastejo. Claro que lá tinham 2 alturas, né? Então lá tinha 25 e 12, a gente trabalhou, né? Mas assim, digamos, nessa mistura aí, se eu trabalhar de 15 a 25, a 30 no máximo, eu estaria bem promovendo a melhoria do solo, a melhoria da qualidade química e biológica e talvez a física também, né? E nessa situação lá, eu vou usar como exemplo, digamos que a gente produziu de forragem durante 175 dias de pastejo, mais os 45 dias que é o estabelecimento da pastagem, que é a intersemeadura e entrada do gado, né? Em todo esse período, nós produzimos 15 toneladas de matéria seca. 15 toneladas de matéria seca. E ficou, quando a gente tirou o gado hoje para dessecar a pastagem, essa massa de forragem, que a gente chama de palhada, que eu acho uma coisa horrível chamar palhada, uma coisa que estava dando 1 quilo de ganho de peso para o gado, que nós tivemos que tirar o gado porque tinha que plantar soja, porque senão a gente nem iria retirar o gado, né? Mas tudo bem, eu tenho que aproveitar as janelas preferenciais, né? Então tiramos o gado, aquele dossel estava com 50% de lâminas verdes, nenhum perfil florescido. Essa é a condição que a gente desseca a pastagem e no dia seguinte planta soja, ou planta o milho, né? Então é um dossel, primeiro, que não tem excesso de palhada, isso nos traz uma plantabilidade de alta qualidade, porque o excesso de palhada é tão prejudicial quanto a falta de palhada, por motivos diferentes um do outro, mas ela é prejudicial sim. Então não tem excesso de palhada, mas o que eu quero dizer com isso é o seguinte,
Se ficou 3 toneladas de palhada, que seria massa de forragem quando a gente retirou o gado, e ele produziu 15, esses 12 toneladas que teoricamente desapareceram, a gente pergunta, mas onde é que está 12 toneladas de matéria? Né? Isso está no sistema solo-planta. Isso está no mantilho, na serrapilheira, na mesofauna, na biologia de solo. Né? E isso é importante mencionar, porque muito se fala nas escolas, né? Tu é professor universitário também, é nível de palhada, claro, nós temos que controlar a erosão, cobertura, não há dúvida, mas nós já, teoricamente, algumas propriedades nós temos que estar em outro passo. A produtividade de quilos de biomassa produzida em 1 hectare, essa é a variável que mais traz melhoria da saúde do solo, aquele conceito de saúde do solo, né? É o conceito mais contemporâneo, assim, que envolve biologia, química, física, tudo, né? Então é a produção da pastagem, é a produção de biomassa, não o nível de palhada, né? Esse é um dado que eu acho importante. Então, isso a gente provou ali em Abelardo Luz, em 6 anos de experimento, manejando bem a pastagem, a adubação invertida, que eu acho que não sei se já quer que eu mencione algo, Daniel, sobre estratégias de adubação, né? Porque tu me perguntou antes quais são as chaves para o sucesso da integração agropecuária, né? Então, correto manejo da pastagem. O que seria o manejo de pastagem? Alta produção de biomassa. A alta produção de biomassa tem a ver com o tempo que a gente deixou disponível para as plantas fazerem fotossíntese ali. Isso tem a ver, então, quanto tempo eu levo para semear após a colheita da soja, ou, de repente, eu semeio antes de colher a soja para semear a pastagem, e quanto tempo eu deixo da dessecação até o plantio da próxima lavoura, que vai desde um extremo de alguns profissionais que dizem que tem que deixar 30 dias, até o outro extremo que diz que não, tu planta a soja e passa o glifosato amanhã. Ou seja, então isso define o tamanho do inverno, digamos assim, né? E isso é o tamanho, claro, quanto mais dias o dossel em produção, a probabilidade de ter uma alta produção é maior. Então, o tempo disponível, o manejo correto da massa, da altura da pastagem, nesses valores aí de 12 a 25, né? Esse é o segredo. E a adubação, né? A adubação é fundamental. Hoje eu digo assim, Daniel, é possível semear uma pastagem sem adubo? É uma pergunta que a gente tem que fazer. A resposta, eu já pensei muito sobre essa pergunta, eu te diria assim, ó, não. É quase impossível. Em que situações eu semearia uma pastagem sem adubo? Poucas, eu acho que nunca vai acontecer. Agora, se vier a pergunta assim, é possível plantar soja, milho ou feijão sem adubo? A resposta é sim. Tem várias situações que daria certo. Tá? Isso nós temos várias pesquisas para embasar isso, né? Porque na agronomia há um consenso errôneo que, por uma planta estar bem suprida de um determinado mineral, a gente tem que botar esse mineral sobre ela. Esse é um conceito errado, porque às vezes o milho tem mais conteúdo de nitrogênio no seu tecido foliar quando eu coloco o nitrogênio agora, mês que vem, em abril. E não quando eu coloco o nitrogênio no V5 vezes V7 do milho. Ou seja, era um pressuposto errado a gente dizer que para a planta ficar bem suprida, bem nutrida, eu deveria botar um fertilizante sobre ela, porque às vezes é o contrário. Então isso nós quebramos a cabeça durante, eu acho que uns 15 anos, estudando essas estratégias de adubação, que a gente chamou isso tudo em adubação de sistema. Ou eu gosto muito de falar adubação invertida. Pegando esse gancho da nossa conversa, mas achei super interessante o dado que produziu 15 toneladas, então aquele pasto de inverno, deixando uma massa de forragem, vamos chamar assim, então, ao invés de palhada, uma massa de forragem residual, né, porque era pastagem de 3 toneladas, suficiente possivelmente para fazer uma cobertura, né, e manter toda aquela questão de umidade, temperatura de solo e tudo mais, não prejudicar a plantabilidade, certo? E dessas 12 toneladas que, entre aspas, sumiram do sistema, que muito disso voltou, como a serrapilheira, o mantijo, né, como você fala também, e aí pela própria ciclagem que acontece dentro do animal, porque muitos dos nutrientes ele acaba devolvendo na forma de fezes e urina, certo? Então, assim, dessa reciclagem, porque talvez, como o senhor comentou, não é para talvez, para sim transformar um paradigma de que não se aduba para que sim se aduba, mas que há um retorno muito grande, certo? A exportação pela carne em si, ela não representa, se eu não estou enganado, tanto, né? Porque muitos dos nutrientes acabam voltando, né, ao solo por esses sistemas, né? E aí era justamente a questão que eu ia pescar, porque às vezes o senhor falou de milho. Então, vamos partir da ideia de que o sistema, a agricultura, ela está ok. Para a agricultura estar ok, você precisa ter uma rotação de culturas, certo? Entraria talvez numa das premissas, que nem o senhor comentou, talvez 2 anos soja para 1 ano milho. E pensando nesse ano que seja milho, né? É possível antecipar todo o nitrogênio, por exemplo, que eu iria colocar lá quando o milho tivesse em V3, V4, ou um pouquinho mais para adiante, antecipar tudo isso e aplicar na minha pastagem? E só pode fazer isso, você pode com nitrogênio, ou já dá hoje para você afirmar que dá para fazer isso com mais algum outro nutriente? Dá para fazer com nitrogênio e com fósforo e com potássio. Desses 3 macro que a gente fala, talvez o que a gente teria menos segurança seria fósforo. Mas ainda assim, hoje nós fizemos isso já a campo, lá na Fazenda Capão Redondo, lá em Guarapuava, que é onde nós temos o nosso terreno hoje, de longo prazo, integração agropecuária. Lá nós fizemos isso e dá certo. Era numa propriedade privada que testa.
né? Então, é possível, sim, todo o nitrogênio. Então, eu falo inversão por quê, Daniel? Porque eu gosto mais de falar inversão, porque era assim, é 180 graus. Em vez de botar na primavera, é no outono. É espelhado, é exatamente ao contrário, né? No outono, no plantio, na semeadura, ou no perfilhamento das pastagens de inverno. Esse é o momento que a gente vai colocar nitrogênio, fósforo e potássio, né? Porque como tu disseste, eu só estou endossando, tu disseste, a produção animal de gado de corte, ela depende de qual nutriente, né? Alguns um pouco mais, outros menos, mas assim, no NPK em média, 90% dos nutrientes voltam ao sistema via fezes e urina. A exportação é muito reduzida, né? E, então, isso faz com que, quando eu falo assim, uma palestra assim, tem que aumentar a eficiência de utilização dos fertilizantes. O que seria isso? O que é isso e como se faz isso na prática? Bom, isso é quando um átomo de fósforo, de potássio ou de nitrogênio fica dando mais voltas no sistema solo-planta-animal. Quanto mais voltas esse átomo der, mais vezes ele foi usado como adubo. Adubo para quem? Para as plantas, ou para microbiologia de solo, ou para microbiologia de rumen, ou pelo próprio animal. Não importa. Adubar animal a gente chama nutrição. Mas seria assim, aportar nutrientes para nutrir aquele ser vivo. Não importa se é planta ou animal. Então, para dar mais voltas no ciclo, que isso é aumentar a eficiência, é ser usado mais vezes como adubo, o mesmo átomo de potássio que a gente comprou no saco de cloreto de potássio, o mesmo átomo de nitrogênio que a gente comprou da ureia ou do sulfato de amônio, né? Então, para isso acontecer, o tempo é muito importante. Quanto mais tempo tiver disponível até o evento de maior exportação, mais chance tem de dar volta, tá? Aí, Daniel, olha só, nesse sistema, nesse escopo que nós estamos falando, porque essa integração agropecuária é básica, assim, né? Produção de grãos no verão, produção de carne no inverno, com mais inverno, tá? Nesse sistema, o evento de maior exportação... Vamos ver o que tu acha que é, Daniel? O evento de maior exportação. Qual que é o evento que a gente faz, assim, de maior que mais exporta nutrientes? Eu imagino que é a colheita, né, da cultura de verão. A colheita dos grãos, não há dúvida. Os grãos, sim, são grandes exportadores de nutrientes, né, do sistema. Claro, é natural, a gente quer esses nutrientes no grão para fazer alimentos, depois para comer eles de alguma forma, né? Mas acontece que, então, vê bem como a gente estava fazendo o raciocínio. Quanto mais perto eu colocar um nutriente do evento que mais exporta, menos chance ele vai ter de dar voltas no sistema solo-planta-animal. Então, seria dizer que o melhor momento de colocar os nutrientes do sistema é logo após o evento de maior exportação. E quando seria o maior... Então, na prática, seria como? Imagina, Daniel, tu aí em Xanxerê, se tu chegar assim para os produtores de soja, gente, vamos adubar a soja depois que a gente colher ela. O que eles vão achar de ti? Eles vão dar risada, mas na verdade é isso. Nós temos que adubar a soja depois que a gente colher a soja. Que daí, quando nós vamos plantar aveia e azevém, primeiro já vamos usar uma mistura. Dificilmente, num clima CFB, que tu tem 200 dias disponíveis, dificilmente uma cultivar só tu vai conseguir fazer 200 dias de produção de forragem. Então nós vamos ter que, inevitavelmente, e que é bom que isso é possível, misturar 2 ou 3 cultivares de espécies diferentes. E na hora do plantio, da semeadura, é ali que nós vamos botar 90 kg de P2O5, 70 kg de K2O, vamos botar 180 kg de N, ali que nós vamos botar os nutrientes. Naquele momento, esses nutrientes estão adubando quem? Cara, está adubando todo o sistema. Está adubando as plantas forrageiras, que vão ser comidas pelos animais, e então vai estar nutrindo os animais, os nutrientes vão vir via fezes e urina, vai nutrir a microbiota do solo, que depois... E assim vai. E quando chegar lá em outubro de plantar soja, essa soja vai estar bem nutrida, mesmo se ela for plantada sem nenhum adubo, sem fósforo e sem potássio. Então, está respondendo, sim, é possível inverter ou suspender a adubação dos 3 macro, e tanto para soja quanto para milho. É possível. Claro que tem várias situações que talvez a gente não faria isso. Nós podemos evoluir nisso agora. Por exemplo, num clima CFA, que eu faço 2 safras, ou mesmo nos climas CFB, tem gente que faz, esses gringos loucos aqui do sul do Brasil, né? Louco modo de dizer assim, tem os caras mais arrojados que fazem sim, safrinha de feijão ou safrinha de milho num clima mais frio. É muito arriscado, mas tem gente que faz. A pergunta é, a segunda safra, será que também não precisa adubar? Não, aí não dá, porque a primeira safra exportou. Então, dificilmente eu vou plantar essa lavoura sem adubo. Mas quando eu faço só uma safra de grãos, é possível. Claro que melhor ainda se eu tiver, por exemplo, de 100 miligramas por decímetro cúbico de fósforo, de 10 para cima, melhor ainda. Se eu tenho um solo que tem um mínimo de matéria orgânica, que tem uma superfície, uma CTC mínima para absorver cátions, né? Tudo isso vale. Né? Quando o meu pastejo no inverno não é um pastejo horário. Porque se eu faço um pastejo horário que eu boto o gado para encher o rumo, tiro esse gado e o gado vai defecar fora da área de produção, aí já não dá certo. Ou quando eu tenho gado de leite, que gado de leite muitas vezes a gente restringe o acesso das vacas à pastagem, né? Então, se eu estou com gado de leite, de repente, eu não posso fazer inversão total da adubação. Poderia fazer, de repente, parcial, mas seguir adubando um pouco a soja com fósforo, sobretudo, né? Então, tem algumas situações assim que talvez a gente teria ressalva, porque não vai funcionar.
Mas naquele sistema contínuo, tu disseste que o método contínuo de pastejo é o que predomina mesmo, claro que é, porque um sistema de alta frequência que todo ano a gente vai plantar, é muito difícil estar todo ano construindo e desconstruindo cercas. Mesmo que seja cerca elétrica, vai ter um moirãozinho mais fixo em algum canto. Então, é difícil mesmo. Então, o que predomina no sul do Brasil é o pastejo contínuo. E está certo, porque não é o método de pastejo em si que é o grande definidor da produção, né? Ele tem algumas questões, mas não é o principal. Então, eu acho que isso é importante frisar, a estratégia de adubação, né? Eu acho que isso é muito terreno que tem pela frente e isso vai ter que passar pelos contratos de arrendamento. Nas palestras que a gente dá de adubação de sistema e manejo de pastagem, que a gente volta e meia dá por aí, quem assiste a nossa palestra geralmente são pessoas ligadas à pecuária, que são os donos da terra. E muitas vezes esses produtores dizem assim, ó, mas André, quem tinha que estar escutando essa palestra são os arrendatários, são os sojicultores, eles que tinham que estar escutando isso para a gente conversar. Eu digo, pois é, nós vamos conversar, de alguma forma nós temos que quebrar esse ciclo. A parceria moderna é aquela que os dois ganham. Né? Você foi o tempo daquela que um parceiro ganhava em cima do outro. Isso é uma coisa do passado. Hoje, para tu ir bem, o teu companheiro, o teu parceiro tem que ir bem também. Então, a gente tem que sentar e discutir estratégia de adubação nessa estrutura de sul do Brasil, que eu diria que nessa região de Campos Novos, Água Doce, vê se eu estou exagerado, Daniel, mas eu diria que 90% das lavouras não é o dono da terra que planta, e sim um arrendatário. Imagina o dono da terra chegar para o arrendatário e dizer assim, ó, viu, esses 70 quilos de K2O e 80 quilos de P2O5 que tu vai botar na soja, coloca aqui na minha aveia, aqui quando tu plantar agora em abril. O cara vai dizer assim, mas como? Tu tá o quê? Daí o dono da terra vai dizer, não, mas talvez tu vá produzir mais soja até. Ele vai dizer, não, mas para mim não adianta, o que eu vou ganhar com isso? Tu que vai ganhar, tu vai produzir mais forragem, tu vai botar mais taxa de lotação, tua pastagem vai produzir mais, vai aumentar a produção de carne por hectare. Aí, de repente, o dono da terra, né, que é o arrendador, poderia dizer assim, então de repente eu ajudo a custear essa adubação do sistema. Deixa metade que eu compro, que eu pago, e a outra metade eu pago. Mas vamos botar tudo em abril, tudo no outono. Os dois ganhariam, Daniel. A produção de carne aumenta, a produção de soja aumenta, o custo de produção diminui. Todo mundo ganha. E a gente não está evoluindo muito nisso, né? Então isso é um passo que a gente vai ter que fazer. Não é mais pesquisa, é mais fomento. Pegar o que tem produzido e fazer assim dias de campo, unidades demonstrativas, para convencer os produtores. Porque só pegando um gancho dessa fala final, adubei a minha pastagem, certo? Então, adubei o sistema, enfim, mas coloquei, então, no mais longo período da maior exportação, o máximo que eu pude antecipar. É o benefício pro inverno, digamos assim, porque você produz mais pasto, então, assim, você tem boca, certo? Para transformar isso em produção de carne. E até fazendo um paralelo nisso que o senhor comentou sobre o arrendador, enfim, e o arrendatário, em contrapartida, a pessoa que maneja o gado, o pecuarista, então poderia se comprometer, não, então você vai fazer isso, é o nosso combinado, mas eu vou manter o meu pasto sempre numa altura próxima a 20, 25 centímetros, certo? Eu não vou me aproveitar da situação. Opa, agora eu adubei, eu tenho mais disponibilidade de pasto, eu vou aumentar a minha carga animal ao limite, né, para quando tiver que tirar os animais, aquela minha passagem está abaixo de 10 centímetros e quem sabe aí sim comprometer, né, a próxima estação. Então, me parece que, fazendo um gancho com a fala do senhor, que passa justamente por estabelecimento de uma relação de confiança entre as duas partes e que à medida que isso é sacramentado, pode ser melhor, né, é um benefício para os dois lados. Exatamente isso que tu falou, exatamente. Um correto manejo da pastagem vai ser bom para o dono da terra, que é o pecuarista, como para o arrendatário, para a produção da soja. Né? O cara que rapa a pastagem, que tem no ímpeto de produzir mais, superlota a pastagem, está diminuindo a produção de forragem, está restringindo o ganho dos animais, aí ele vai ter que... A pastagem está com 1.000 quilos. O pessoal do plantio direto diz que tem que deixar 2.500 quilos de matéria seca para fazer um plantio direto. Então, tu vai ter que tirar os animais e deixar um tempo sem animais para levantar a massa para dessecar. Então, tu já perdeu aqui quantos dias? Digamos, 20 dias, um mês. E depois, eles dizem que para fazer uma semeadura correta, tem que deixar um tempo entre a dessecação e a semeadura da lavoura. Ou seja, perdeu, de repente, mais um mês. Então, como que a gente pode abrir mão de 2 meses de produção animal? Se dá para produzir, que nem nós falamos no início ali, isso é só uma meta, assim, 4 quilos de peso vivo por dia. 1 quilo do peso vivo hoje, digamos que esteja quase R$8, R$230 arroba. Teria que fazer a conta aí, mas digamos R$32 por dia. Né? Então, se tu multiplicar isso por 60 dias, isso vai dar uma quantia em 1 hectare. Agora, imagina em 100 hectares. Ou seja, é impressionante o quanto que a gente não produz, o quanto que a gente perde em produção. Porque no produtor rural e nas escolas de agronomia e zootecnia, a gente está muito acostumado a pensar assim, ó, quanto eu gastei e quanto eu produzi. Eu comercializei a produção, me deu uma renda bruta que, diminuído pelo custo, me deu algo meio líquido. Esse é o nosso raciocínio. A gente não pensa assim, quanto que eu poderia ter produzido e não produzir. E esse seria um pensamento muito válido para nós. Porque está se perdendo muitas oportunidades de produção. Né? E essa coisa da estratégia de adubação que está no cerne dos CIPAs, né?
ele teria que avançar mais, né? Teria que avançar. Já temos exemplos de Santa Catarina. Eu posso mencionar a família Maciel, o Grupo AM. O Grupo AM entendeu essa história de adubação de sistema e convidaram o arrendatário deles que planta soja e disse assim, tia, deixa eu te explicar uma coisa. É melhor tu botar o adubo aqui no outono, porque a tua lavoura vai produzir mais, porque a pastagem vai produzir mais, a pastagem produzindo mais melhora o solo para a tua soja ser cultivada na sequência. Aí o cara disse assim, tia, mas será? Me ajuda um pouco na adubação. Aí o Amaury Maciel, um abraço para o Maurício, ele escutar essa fala um dia aí, e o Amaury disse assim, não, eu te ajudo a pagar a adubação. E daí dividiu com o dono da terra. E daí eles têm essa adubação de sistema, o cara da soja está ganhando mais dinheiro, porque aumentou a margem de lucro, aí a produtividade, na pior das hipóteses, não diminuiu, se manteve igual, mas em muitas situações aumenta a produtividade. E o dono da pastagem, tu imagina uma pastagem que eu faço uma adubação de P e K, que seria para soja, e depois tu agrega mais uns 150, 200 quilos de N. Essa pastagem fica muito produtiva. Tu consegue produzir aí, se foi falado em 500 quilos, 600 pela tua conta aquela hora, né, Daniel? 600 quilos de peso vivo, mas tem situações de até 800 quilos de peso vivo por hectare no inverno em clima CFB, que tem um inverno que tem mais de 170 dias de pastejo. Em invernos que a gente faz 2 safras agrícolas, bom, aí nós diminuímos muito o tamanho do inverno e deve ser difícil passar, de repente, de 400 quilos de peso vivo por hectare, né? Mas se fosse 400 já estaria ótimo, né? Então, essas coisas assim, é um exemplo. Quem quer discutir isso, fala com os produtores que já fazem isso. Aqui no Paraná tem a família Laginski, aqui em Catanduvas, né? Um abraço para o Piotr Laginski, aí, se estiver escutando isso em algum momento, o Piotr já faz essa adubação no sistema. Ele não aduba mais milho com nitrogênio. Não, faz anos que já fazem. Em área comercial, ele nem discute, mas isso já foi. Vamos ver outra coisa para melhorar ainda mais. Né? Por quê? Porque a inclusão dos nutrientes é no inverno. No inverno não há perdas. Imagina, Daniel, botar ureia no milho, V6 do milho, tem 8 plantas por metro quadrado. 8 plantas. Uma pastagem de uma aveia preta com azevém, eu tenho 600 plantas. Eu posso ter 2.000 perfilhos por 1 metro quadrado. Ou seja, quando um grânulo de ureia tiver a hidrólise da ureia, que vai hidrolisando e gerando os compostos nitrogenados, né, até chegar no nitrato, esse nitrato, logo que ele é formado, já vai ter uma raizinha interceptando ele. A probabilidade de encontro para ser absorvido é maior na pastagem. Sem falar que a temperatura no outono é menor do que a da primavera, então as perdas por volatilização são menores. Cada ano é um ano, os produtores, assim, todo mundo fala isso, mas assim, se nós pegar uma série histórica, no inverno, normalmente, o preço pelo quilo do nitrogênio ele é menor. Exato. É a lei da oferta e da procura. Na primavera, todo mundo está demandando adubos nitrogenados, né? Para colocar no milho, né? Claro que no Paraná a gente produz a maior parte do milho é da segunda safra, né? Mas, querendo ou não, no verão, os adubos nitrogenados são mais caros do que no outono. Mas, claro, né, vamos ser francos, isso não seria necessariamente ligado à integração lavoura-pecuária. Por exemplo, comprar insumos no momento mais barato do ano e vender produtos no momento mais caro do ano, porque isso seria um princípio de todo o sistema, independente se está em integração lavoura-pecuária ou não. Não importa se o custeio da lavoura saiu em setembro. Tu pega, então, o custeio do ano passado para comprar o adubo e deixa armazenado para usar no outono. Ou hoje as cooperativas fazem venda até 1 ano para pagar, ou seja, dá para fazer isso, dá. É só planejamento do produtor, né? Mas então o preço do fertilizante dá para dizer também que no outono é mais barato que na primavera. Mas eu concordo que isso não seria, mesmo o produtor que não faça adubação de outono, ele pode comprar no outono e deixar estocado para usar na primavera, então não seria uma coisa intrínseca ao sistema, né? Mas está interligado, né? Não, e interessante porque ao longo dessa nossa conversa, em vários momentos nós falamos de tempo. Tempo, pousio zero, uma janela de ocupar melhor. E acho que a mensagem ficou muito clara, o senhor foi muito didático nessa parte e nessa conta. E aí, assim, tratando agora, por exemplo, do pousio zero, eu sei que até já foi testado aí pelo grupo de pesquisa, enfim, o professor trabalhou com isso também, porque se eu esperar 60 dias para essa pastagem, que nem o professor comentou, 30 dias da dessecação para plantar a cultura de verão, né? Ou então agora lá ainda quando nós falamos de ir até Lages de carro e ver essa resteva de soja, né? Que ainda não foi plantado nada. Mas eu sei que já até foi trabalhado, porque naturalmente quando você está no clima CFB, você tende a colher um soja um pouquinho mais tarde do que quando colhe num CFA, né? Claro. Similar ao milho, mas no soja ainda mais evidente. Há a possibilidade de eu semear o meu pasto antes mesmo de colher a soja? Sim. Isso foi uma boa... Que bom que tu levantou esse ponto aí, Daniel, porque é possível, tá? Bom, do nosso grupo, nós já fizemos experimentos em Dois Vizinhos, em Renascença, em Abelardo Luz, né? A gente, no sul do Brasil, é o seguinte, para fazer essa transição entre a lavoura e a pastagem, de menor tempo possível, a gente poderia pensar em semear a forrageira antes de colher a lavoura, tá? Como que a gente faria isso? Bueno, no milho é uma situação. O milho, a gente vai ter que fazer... Isso vale até hoje. Talvez daqui para frente surjam novas tecnologias que daqui a 1 ano, que eu vou falar agora aqui, talvez não tenha validade. Mas até agora, no estado atual de conhecimento, é assim. O milho, a gente não tem condições de semear no final do seu ciclo. Tá? Até porque se o milho for primeira safra, ele vai ser muito cedo.
mas principalmente porque o milho é uma planta de grande porte e que não perde a folha. Então fica um ambiente muito sombreado. Eu não tenho nem como entrar com uma máquina, a não ser que fosse semeadura aérea, de avião, de drone, mas e outra, a semente vai ficar na folha, não vai dar certo, não vai dar certo. Tá? Então, para milho, para fazer o forrageamento de outono, depois da colheita do milho, a gente tem que plantar forrageiras tropicais e plantar na semeadura do milho. Na semeadura, ou um pouco após a semeadura, mas hoje tem várias técnicas para isso. Eu poderia comentar as técnicas, mas hoje a principal técnica é semear ou braquiárias ou pânicos, né, megatíficos máximo, na entrelinha do milho, na mesma passada da máquina. A mesma passada da máquina se acopla outro carrinho, e este carrinho você coloca ali a semente de braquiária, o pânico, sem adubo, na linha das forrageiras, principalmente porque não queremos que a forrageira produza muito. Até, inclusive, se ela crescer muito, nós vamos ter que suprimir ela, como uma atrazina, cimazina, ou outro princípio, né? E depois, essa braquiária vem no meio do milho, mas quando ela começa a vir o milho, depende do híbrido, mas esse híbrido já passou do período crítico da competição, que normalmente é, vamos dizer, 50 dias, estimando isso. Então, na verdade, a gente tem um milho que a gente colhe, ele produziu bem, e logo após a colheita do milho, eu entro com os animais pastejando essa braquiária ou esse pânico. Então, isso seria uma técnica. Bom, ainda no milho, eu vou contar um caso real, é a fazenda Capão Redondo, lá em Guarapuava, Pinhão, na verdade, ali do Rodolfo Botelho, um abraço para o Rodolfo Botelho, que lá eles fazem assim, e nós temos um experimento dentro dessa fazenda, né, uma parceria entre o TFPR, Unicentro e o UFPR. Lá a fazenda faz assim, com a semeadora de inverno de trigo, semeia aruana, que é Megatirsus máximo cultivar aruana, tá? Semeia. Logo após essa operação, o trator acopla a plantadeira de milho, e planta milho, no sentido meio cruzado, assim, não precisa ser perpendicular, mas que fique meio cruzado a passada. Só isso. E com isso, o que acontece? O milho produz mais, como vai produzir mais se a aruana pode competir com o milho? Mas a médio prazo, se eu fizer tudo isso, como o solo vai melhorar tanto fazendo esse plantio de aruana, que a produtividade do milho tende a ir aumentando com o passar dos tempos. Isso é o que eles estão vendo lá na fazenda. Além desse dado da pesquisa, está sendo ratificado pela fazenda. Eu colhi o milho, alta produtividade, sem problema de embuchamento, de coisa, não tem problema, a plataforma levanta, colhe acima do céu forrageiro. E logo após a colheita, a aruana está um pouco amassada, está estiolada, porque está sombreada, mas em poucos dias ela já recebe os animais. Isso nós estamos falando no mês de março. E esses animais ficam pastejando, uma pastagem riquíssima em nutrientes, de alto valor nutritivo, a aruana, e eles ficam pastejando até a primeira geada, até maio, digamos, fazendo pastejo exatamente no momento do vazio forrageiro de outono, que é o principal problema no sul do Brasil, o outono, né? Quando vem a primeira geada, e essa aruana secada, geada, nós estamos falando em Guarapuava, eu estou contando esse exemplo, clima CFB, clima de altitude, esses animais provavelmente vão ser transferidos. Aliás, o tempo de permanência que esses animais ficam na aruana está dependendo mais da aveia que foi plantado após a soja em outra gleba da propriedade, se está em condições de receber os animais ou não. Se está em condições de receber os animais, nós pegamos esses animais que estavam na aruana e colocamos nessa área de aveia preta, normalmente, né? E nessa área do aruana aqui a gente pode plantar, por exemplo, trigo. Pode plantar trigo, e o trigo vai produzir muitíssimo, porque está em cima de uma palhada, uma alta ciclagem. Ou a gente pode plantar aveias e vem em cima do aruana. Tá? Então aqui é um caso aí, Daniel, de alguns exemplos de milho. Agora a soja. Bom, a soja cai folha e ela é de menor porte e entra a luz do céu. Então soja, a gente faz sobre semeadura agora, não é mais perenes de verão, que pode ser usado como anuais, mas sim perenes, né? Usadas como anuais porque todo ano a gente planta. Mas agora são anuais de inverno. Então, no estágio R5 da soja, a gente faz sobre semeadura, sobre a soja, né? E há um tempo atrás a gente não tinha muita tecnologia. Hoje a gente tem tecnologia, qualquer empresa, Queda, Pichete, Stara, qualquer empresa de máquina agrícola produz hoje máquinas com motor elétrico que a gente bota em cima da barra do pulverizador, ou bota na frente do trator, ou bota aonde quiser, e a gente consegue sobressemear, já semeando a pastagem de inverno no cair da folha da soja. Isso a gente fez e tem antecipado o pastejo no inverno de 20 a 30 dias. 20 dias de redução do vazio forrageiro de outono é muito significativo mesmo. Claro que tem ressalvas nisso, Daniel. Tem ressalvas. Por exemplo, a densidade de semeadura tem que ser mais alta. Vamos comparar isso com a situação que a gente colhe a soja e no dia seguinte, com uma semeadora de trigo bem regulada, a gente planta. Vamos fazer isso paralelo. Quando a gente faz a sobressemeadura, a qualidade do contato com o solo é pior, então eu vou ter que usar uma densidade de semeadura maior. Provavelmente, se eu fizer um pastejo muito antecipado, os animais vão arrancar as plantas com raiz, porque ela não está bem enraizada, né? Tem gente que diz assim, não, Parente, eu estou comprando 10 reais o quilo numa Zeventa, Traploide, eu estou investindo muito na qualidade das minhas sementes, eu prefiro fazer um plantio direto em cima de uma semeadora, botando fósforo e o potássio na linha.
talvez isso esteja certo. Tá? Eu acho que se a gente tiver que colocar fósforo, o momento de colocar fósforo, como eu tinha dito, é no outono. Mas se eu fizer a sobressemeadura, como que eu vou colocar fósforo, já que eu vou partir do pressuposto que não é no plantio da soja que eu vou colocar fósforo? Então eu teria que atirar fósforo a lanço também. Bom, mas aí a reatividade é muito baixa. Então, se o nível do fósforo está abaixo de 10 ppm, quase que a gente iria não recomendar essa sobressemeadura. Mas se o solo tem fertilidade, eu posso fazer isso, eu antecipo o vazio, né? Diminui o vazio de outono. Outra situação seria assim, Daniel. Num clima, por exemplo, aqui em Renascença, na família dos Candiotto, um abraço para o Lucas Candiotto e Felipe Candiotto que estão assistindo. A gente colheu soja em final de fevereiro. Esse foi um trabalho do meu colega de trabalho, Regis Mício, professor da Decorte. Em final de fevereiro, aqui em Renascença, Sudeste do Paraná, perto de Chapecó, aqui perto do oeste catarinense, a gente deve semear uma aveia. É melhor botar um manual de verão ou um manual de inverno? E essa é uma pergunta que nós temos hoje aveias brancas que são resistentes, tolerantes ao calor, né? Tem algumas, mas lá nós optamos por botar um milheto. Então agora eu estou botando um milheto em sobressemeadura no estágio R5 da soja, R5.5. E esse milheto, em relação ao milheto que foi plantado com plantio direto após a colheita da soja, ele produziu 1.000 quilos a mais de matéria seca e ele antecipou 26 dias a entrada do gado. Ou seja, valeu a pena. Valeu a pena fazer esse plantio com milheto, né? Agora, se for uma região fria, em março, que colheu a soja, porque tu disse que a soja vai ser colhida mais tarde no PMCFB, não há dúvida que Deus já tem que pensar em anuais de inverno para sobressemear a soja. Ou seja, dá certo sim, a gente deveria ter mais. Tem que ter equipamento, o avião, não sei se é uma realidade para nós, talvez ainda não seja uma realidade para nós. Drone poderia ser, mas não sei se tem autonomia suficiente, né? Autonomia, eu vou usar 25 quilos de azevém por hectare, né? Não sei se isso tem logística suficiente, mas essas máquinas assim que a gente acopla com motor elétrico, isso é possível, tá no mercado, não é tão caro, é uma tecnologia que vale a pena investir. Mas interessante, professor, porque assim, vamos tentar, se eu tivesse que sintetizar talvez numa palavra, vamos pensar em mosaico. Porque tudo isso que o senhor falou não necessariamente é sempre para fazer na área inteira. Seu problema, e eu concordo, talvez a plantabilidade ali, quando você semeia esse azevém, que custou caro, a semente, não, vou ter que comprar mais semente, mas não precisa fazer a área inteira. Então, talvez faz 20% da área para antecipar o pastejo nesse período, e aí o restante, os outros 80%, faz a semeadura logo depois da colheita da soja. Né? Então, assim, esse jogo que é preciso, né? Claro, Daniel, exatamente. Às vezes a gente fica discutindo coisa, dá certo ou não dá certo, como se fosse fazer em toda a propriedade. Claro que não. Tudo faz parte do planejamento. Eu acho que tu foi muito feliz, né, nessa observação. Antecipar o pastejo, para iniciar o pastejo por aqui. Depois eu não preciso fazer isso em toda a área. E essa noção de sistema, de planejamento integral, assim, isso tem que ter sempre, né? Então isso tem que estar no meio das discussões, né? E no CIPA, né, só fazer um parênteses, o que a gente nas escolas de agronomia se fala planos de rotação de culturas, e na disciplina de forragicultura a gente fala de planejamento forrageiro. Na verdade, nessas fazendas que fazem integração agropecuária, os dois planejamentos é uma coisa só. É o planejamento das glebas, né? Então, claro, tu foi muito feliz. Tanto o primeiro caso do milho quanto na soja, não seria uma recomendação para fazer 100% do teu milho, ou 100% da tua soja. Exatamente, muito bem lembrado. E essa coisa do milho e soja, só para não perder uma discussão anterior, Daniel, tem uma informação que vem do IDR, da professora Lutécia, que ela diz assim, ó, a gente deveria ter no nosso sistema sul brasileiros 2 de soja para 1 de milho. Ou seja, em 3 anos tem que ter, no mínimo, 1 ano de milho, para manter o carbono, o balanço de carbono neutro. O balanço de carbono é quando o teor de carbono nem aumenta nem diminui, se mantém. Tá? Isso, porque o teor de carbono, talvez tu queira entrar daqui a pouco nesse, né? Porque o carbono do solo é a coisa mais importante que existe. Eu falo assim para os meus companheiros aqui, assim, ó, faz de conta que tu tem que avaliar a sustentabilidade de uma propriedade, de um agroecossistema. Mas tu só pode escolher uma variável a medir. Bom, eu poderia escolher biodiversidade, eu poderia escolher fluxo de gases, eu poderia escolher várias coisas, mas é uma só. Se tiver que escolher uma só, eu defenderia, isso está em discussão, talvez numa outra entrevista alguém tenha falado diferente, mas o teor de carbono. Mas não o teor de carbono de hoje. Vamos dizer, identificar a direção da troca do carbono, né? Se está aumentando, se está mantendo, se está diminuindo. Essa variável é a mais importante para a gente avaliar se esse sistema está... Nem vamos entrar nesse negócio de aquecimento global, mas aumentando o carbono quer dizer que essa propriedade, esta gleba, pelo menos, está sendo usada como um dreno de gases de efeito estufa, né? Está desaquecendo o planeta, está provendo um serviço ambiental importante para a humanidade. Mas nem isso, na escala da propriedade mesmo. Está aumentando o armazenamento de água, está aumentando a estabilidade agregada, está aumentando a macroporosidade, está diminuindo o escorrimento superficial, tudo está melhorando com o aumento do carbono do solo, né? E esse carbono, para tu só manter ele, tem que ter 1/3 de milho, sabe? Se tu não tiver milho, se tivesse todo ano só soja, como acontece em muitas situações aqui, mais importante ainda, tu tentar fazer de tudo para que durante o inverno produza muita biomassa. Para compensar, porque a soja,
O monocultivo de soja nos traz balanço negativo de carbono. Ou seja, o carbono do solo vai diminuindo. E vou dizer mais, Daniel, o pessoal vai achar que eu estou meio maluco aqui em Pato Branco, mas o teor de nitrogênio também diminui. Mas como? Uma leguminosa que fixa nitrogênio, ela fixa nitrogênio a soja? Claro que fixa, só que ela exporta bastante. Por quê? Porque a nossa soja hoje produz 4.500 quilos de grão por hectare, e esse grão é rico em nitrogênio. Então ela está exportando muito nitrogênio, então o balanço de nitrogênio também é negativo. Por isso que a gente tem que ter pastagens de alta produtividade, em termos de melhoria de solo. Sobretudo quando a gente está abrindo mão do milho na rotação. Fantástico, professor. Assim, acho que a conversa ela foi riquíssima e para quem está nos ouvindo agora, percebeu que se quisesse nós podíamos seguir falando, abrir esse tópico, por exemplo, de carbono e falar de sustentabilidade. Nem falamos da parte monetária, de fato, mas ela acabou sendo incluída naquelas pequenas contas que a gente fez ao longo do episódio. Claro. E eu acho que se tivesse que ter uma mensagem, assim, essa nossa fala, professor, talvez ela seja caracterizada como um esclarecimento para muita quebra de paradigma, né? Porque várias dessas coisas que foi tratada aqui, que o senhor explicou, são conceitos que previamente você tinha, desde lá da ideia, opa, você vai colocar gado no inverno, vai diminuir a minha produção, opa, começamos por ali. Sim. E entramos na parte, né, de carbono, na parte de manejo de adubação, dos mosaicos que precisam acontecer dentro das propriedades, e eu acho que assim, a gente conseguiu abordar, mesmo que assim, uma pincelada em vários desses principais tópicos, né, que envolvem a integração lavoura-pecuária. Então, se encaminhando para o final, assim, algumas perguntas que elas são mais abertas, digamos assim, não exatamente do técnico, vou deixar aberto se o senhor quiser deixar uma última mensagem sobre a integração lavoura-pecuária, e aí também para que o senhor nos conte onde foi o seu primeiro estágio, né, e o que lembra, enfim, de ter aprendido, o que isso foi positivo, talvez para direcionar o André para depois passar a estudar, né, ou ter interesse nessa área de produção vegetal e justamente nessa interface, né, de planta, solo, planta e animal. Barbaridade, Daniel. Bom, falando assim de lado um pouco mais pessoal da minha carreira, assim, né, da minha vida, o meu primeiro estágio, eu poderia mencionar o estágio que eu fiz no próprio setor de gado de corte do Departamento de Zootecnia da UFSM, né, que eu fiz um estágio praticamente toda a minha graduação. Mas pensando bem, antes de entrar na agronomia foi meu primeiro estágio. Quando eu terminei o ensino médio, digamos ali por início de dezembro, eu tinha passado no vestibular em agronomia e tinha tido greve no ano anterior e as aulas começaram em final de abril. Então eu fiquei desde dezembro até final de abril, início de maio, com tempo disponível. Eu já tinha sido aprovado para iniciar agronomia em início de maio, em Santa Maria. E daí eu fui fazer um estágio na Estância Dom Tomás, em Vitiadeiro, no Uruguai. Era uma fazenda de produção de ovelha, lã de ovelha, gado de corte e produção de arroz. Eram esses 3 produtos principais da fazenda, de um brasileiro. E eu fiquei lá uns 2 meses nessa fazenda, trabalhando com animais, com pastagem, com manejo de rebanho, com inoculação e peletização de sementes de trevo, para preparar, porque o avião vem amanhã para semear na resteva do arroz. Esse foi o meu primeiro estágio, mas naquela época eu nem falava estágio, eu estava só trabalhando, vivendo uma nova experiência, assim, sabe? Antes de começar a agronomia. Eu acho que esse seria... Hoje eu valorizo mais aquilo que eu fiz lá do que naquela época, que eu tinha 17 anos, né? Nem pensava que aquilo era tão importante para minha carreira, né? Mas, de fato, foi talvez um primeiro gatilho, assim, para essa minha caminhada, digamos. Bacana. E hoje, só pegando um gancho, hoje o professor orienta aí no programa e tem um grupo de pesquisa. Isso só se pudesse falar... Sim, Daniel, é importante que o pessoal esteja escutando, né? O nosso grupo GISPA, que é o Grupo de Interação Solo-Planta-Animal. Esse grupo começou em 2002. Né? Portanto, tem 22 anos de existência esse grupo, que é que pesquisa a integração agropecuária. E aqui nós temos o programa de pós-graduação em agronomia, com 2 áreas de concentração. E numa das áreas de concentração nós temos a linha de pesquisa em integração agropecuária, que é onde a gente atua, orientando mestrandos e doutorandos, né? Alguns professores que trabalham nessa linha. E a gente procura trabalhar nessas estratégias de adubação, produção animal, produção da lavoura, em função de manejos da pastagem, nessa toada aí, nessa pegada, né? Esse experimento em Abelardo Bus que tu mencionou, indo para um lado mais assim, de segurança alimentar do planeta, Daniel, rapidinho, a gente produziu em 6 anos de experimento, média dos 4 tratamentos, a gente produziu 14.500 quilos de proteína por hectare. 14.500 quilos. Se nós formos na Organização Mundial de Saúde, eles estimam que para uma pessoa tem que ter um consumo de 1 grama a 1,2 gramas por quilo de peso vivo, de peso corporal do ser humano. Vamos dizer que o ser humano tem 70 quilos de peso vivo em média. A gente produziu em 1 hectare ali em Abelardo Luz, o que daria para alimentar 254 mil pessoas. Em 1 hectare de integração agropecuária de Abelardo Luz. Então, se nós formos para esse patamar de discussão assim, que fala da subnutrição proteica da humanidade, né? A produção de proteína, que a FAO fala muito, esses sistemas integrados é uma excelente oportunidade de produzir muita proteína por hectare, mantendo a sustentabilidade, a qualidade do solo, a biodiversidade, esse tipo de coisa. Então, de fato, eu sou fã desses sistemas integrados de produção. E eu acho que mais pessoas poderiam tentar
analisar, estudar, aceitar, se for o caso, para estar trabalhando de forma mais integrada entre agricultura e pecuária, né? Esse foi o tempo que a gente tinha que a agricultura era uma coisa, a pecuária era outra. Hoje a gente faz os dois juntos, né? Não, e é muito bom quando a gente conversa com alguém que, além do conhecimento técnico, é um entusiasta, né, da área, né, acredita de fato, e se percebe na nossa conversa, né, André, assim, o entusiasmo, né, na fala, porque, de fato, há algumas, não diria assim, limitações, mas alguns pormenores que sempre precisa ser ajustada, não dá para se aplicar em tudo, né, mas ficou uma mensagem muito bacana. E como uma última pergunta, qual livro, né, até hoje o professor leu ou mais gostou de ler, ou deixa de dica, certo, para os nossos livro técnico ou qualquer livro? Não necessariamente precisa ser técnico, né? Se você quiser falar de algum livro técnico, ou se não, de livros que são fora, né, dessa área, da área mais agrícola, enfim, também são bem-vindos. Não, não foi o último, Daniel, mas eu quero mencionar esse, que para mim foi um dos livros mais significativos para mim. O autor se chama Jordan Peterson. O título do livro é 12 Regras para a Vida, um antídoto para o caos. Esse cara é muito polêmico, esse Jordan Peterson, mas esse livro me fez muito sentido. É um livro bem profundo, assim. Ele fala muito de filosofia, mitologia, psicologia, mas no fim ele vem esmiuçando até chegar em questões práticas, do teu jeito de ser do dia a dia, que tu tem que mudar para melhorar a tua vida, para trazer prosperidade, resiliência emocional na tua vida. Então eu acho que esse aí eu vou mencionar. 12 regras para a vida, um antídoto para o caos. Tá bem? Muito obrigado. Esse foi o professor André Brugnara aqui no Mais Rumo em Podcast. Muito obrigado a todos os ouvintes.